Olá, turma! Nós vamos finalizar hoje a unidade 2, capítulo 1, e vamos estudar um pouco sobre a estrutura da crônica de viagem, tá ok? A crônica de viagem é uma narração curta, escrita em primeira pessoa, onde o autor relata a viagem de acordo com as suas visões críticas sobre as paisagens, pontos turísticos, população local. Não se trata de um roteiro de viagem, até porque um roteiro de viagem ele é caracterizado por ter muita informação. Uma crônica de viagem tem muita emoção, porque o autor descreve suas sensações ao visitar determinado local, tá ok? Características do gênero. A história é contada por uma pessoa real, assim como são reais os fatos relatados. São narrados um ou mais episódios significativos. O narrador descreve os lugares, as situações vividas e faz indicações precisas de tempo e lugar. O autor expõe seu modo particular de ver e sentir os acontecimentos relatados. Parte do texto é descritiva e parte do texto é narrativa. Os verbos e os pronomes são predominantemente na primeira pessoa. Uso excessivo de adjetivos para registrar suas impressões sobre locais, situações e pessoas. A linguagem pode variar entre a formal e informal. Sentido denotativo e conotativo. Vocês lembram do texto do Zeca Camargo que vocês fizeram um exercício recentemente que tinha metáfora, comparação? Pois é um texto rico em linguagem figurada. Prevalece a subjetividade, isto é, predominam as impressões e sensações do autor. Estrutura textual. A crônica de viagem é um texto narrativo, então ela vai ter uma estrutura que você já conhece, como de uma narração. É uma estrutura bem básica, com situação inicial, que é a introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho. O que diferencia são essas características que nós acabamos de ver, tá ok? Situação inicial. Composição do cenário da narrativa e da apresentação de seus personagens, marcados pelo uso de texto descritivo e adjetivos. Eu ressalto que uma crônica de viagem não tem muitos personagens, tá ok? Desenvolvimento, focado na ação narrativa e marcado pelo pretérito perfeito do verbo. Clímax, ponto mais alto da história, uso de verbos de ação. E desfecho é o final da viagem e encerramento do relato. Produção escrita. Bem, eu quero que vocês façam uma crônica de viagem de acordo com as vivências que vocês já tiveram. Mas para isso, eu tenho que dar algumas dicas. Sigam essas dicas que eu tenho certeza que vocês vão conseguir e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo, tá ok? Primeira dica: entenda o que é uma crônica. Crônica são relatos de fatos do cotidiano e crônica de viagem vai relatar fatos que ocorreram numa viagem, certo? O autor vai lançar um olhar bem individual para aquela situação e, como eu já falei várias vezes, vai transmitir aos leitores emoções, sensações, impressões daquele local, tá ok? Segunda dica: planejamento. Vocês precisam planejar o que vocês vão escrever. Onde foi o passeio, quem participou, o que era esperado, o que aconteceu, como aconteceu. Foi um passeio divertido, engraçado, inusitado, desesperador? Quais foram os sentimentos e impressões sobre aquele passeio? Se vocês sentirem dificuldade de saber todas essas informações, vocês poderiam pegar uma foto que vocês têm de algum passeio, que eu tenho certeza que vocês vão lembrar de muitas coisas que ocorreram nesse local, nessa viagem, tá ok? Terceira dica: elabore um rascunho. Comecem a escrever e vão colocando no texto tudo o que vocês acharem importante sobre a descrição do local, sobre as situações, sobre as pessoas, sobre os pontos turísticos. Depois, vocês só vão eliminando as informações que estão em excesso ou acrescentando novas informações ao texto. O rascunho serve para isso, para ajustar o texto, tá ok? Quarta dica: não economize nos adjetivos. Os adjetivos eles são importantes porque vocês vão fazer um texto que vocês terão que descrever situações, fatos, locais, pontos turísticos. Então, os adjetivos eles vão auxiliá-los a detalhar todas as emoções que vocês viveram numa viagem ou num passeio, tá ok? Quinta dica: escrever.
Desenvolva um texto apresentando em cada parágrafo as dificuldades ou expectativas, como foi a visita, como vocês chegaram ao local, quais foram as sensações, sentimentos e impressões. Vocês também podem opinar sobre os frequentadores do local. Dê um título que atraia a atenção do leitor. Última dica: revisar. Leiam o texto de vocês e tentem identificar se vocês atenderam a tudo que foi discutido aqui nesse vídeo. Se vocês relataram um ou mais episódios que ocorreu na viagem ou no passeio, se vocês utilizaram o adjetivo para descrever as sensações, as situações, se vocês colocaram um título bem atraente, se vocês respeitaram a estrutura textual da crônica. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá ok? Tanto pelo canal ou então através da direção da escola, se vocês quiserem que eu leia a redação de vocês e faça as devidas correções, tá bom? Com isso eu finalizo o vídeo e até o nosso próximo encontro.